sempre que estou diante de uma obra da Gabriela Albergaria, já pude estar em vários sítios do mundo, se assim se pode dizer, sinto uma grande comoção e não sei muito bem explicar de onde é que vem essa comoção. É como se ela me interpelasse a vários níveis. A nível político, é óbvio para mim, enquanto necessidade de pensar a maneira como cada um de nós interage com a natureza, não é? Seja lá isso que for, sabemos que na maior parte das vezes a natureza é manipulada, mas também nos faz pensar sobre isso, a forma como a manipulamos. E, por outro lado, ela suscita-me muito a imaginação. É como se eu tivesse ali um impulso, uma pulsão também criativa em relação a mim. Quando eu vejo, por exemplo, estas vagens que eu sei que são réplicas e recortes de vagens tiradas de plantas da Amazónia, eu tento, a minha imaginação começa a funcionar do ponto de vista da ficção. Eu tento, é como se fosse atrás de histórias, eu começo a criar histórias, começo a tentar perceber o que é cada uma delas, o contexto em que elas estavam e porque é que ela as escolheu e também porque é que elas neste momento estão aqui, ou seja, a partir do momento em que há uma deslocação do lugar, não é? Em que a vagem sai da Amazónia, entra num ateliê, o artista pega nela, transforma, e eu estou aqui neste momento a vê-la e a experimentá-la. Há aqui toda uma camada, várias camadas de histórias e de movimentos que eu consigo e que eu tento replicar. E acontece a vários níveis. Quando eu vejo aquela obra mais emblemática dela, que é a árvore, mais espetacular, não é? Uma árvore morta, a árvore não me aparece como morta, aparece-me como quase suscita movimento, é como se houvesse ali um bailado e qualquer coisa de poético. Sim, a obra da Gabriela Albergaria eu acho que está cheia de poesia nesse sentido, no sentido em que ela quer que nós pensemos, e este quer que nós pensemos não é aqui nenhuma exigência, não é? É um ato delicado de interpelação, quer que nós sintamos os efeitos do humano no original, no selvagem, não é? E também me leva ao movimento, não é? Quando eu olho para estas eu estou-lhes a chamar vagens, mas se calhar são sementes, se calhar são, não sei exatamente o que são, e esse também não saber exatamente o que são também é bom, não está explicado, isso permite-me ainda maior liberdade de interpretação. Suscita-me o movimento da viagem. Eu gostava de poder persegui-la, perseguir estas vagens, ir ao lugar delas. E eu, no caso, sei de onde elas vêm, já estive naquele território e, portanto, a minha imaginação é que também tem ela várias camadas, enquanto espectadora da obra expositiva, não é? Mas também espectadora sempre espantada, com um espanto de quem chega a um lugar e o quer apreender. Portanto, quando eu vejo, quando eu entro numa sala como esta, onde vejo a manipulação da artista, mas é uma manipulação sempre muito cuidadosa, sempre muito delicada, como eu dizia há pouco, leva-me a todo um pensamento que é tão ilimitado quanto a própria viagem e a própria noção de natureza que nós temos. Gabriela, depois há muitos pontos em comum. Eu conheci a Gabriela conheci em Lisboa, mas estreitámos relações, digamos assim, fora deste continente. E há aqui muitos pontos geográficos de contacto e perceber como é que cada uma de nós, em viagem, não é? Transportamos essa experiência da viagem para o que cada uma faz ou para o que cada uma é, também para mim é muito enriquecedor. Eu estive na Amazónia, no Rio Negro, como ela esteve na Amazónia, no Rio Negro. Ela pôde andar por ali de uma maneira que eu não pude, portanto, e o impulso que eu senti de ir Rio Negro dentro, de alguma maneira ela complementa-me essa minha vontade ao trazer-me elementos que eu não pude estar. Mas há aqui outras partes do mundo onde ela esteve e onde eu estive, as florestas, os parques da América do Norte, não é? Onde eu também pude estar e também pude trazer
trazer as minhas histórias, que depois vejo aqui ainda mais enriquecidas, porque ela traz-me elementos que eu não pude vivenciar, nem sei vivenciar, eu não sei fazer o que ela faz, eu não penso, eu não sou capaz de pensar, ou seja, aquilo que a viagem e que o estar nesses lugares me suscita, não é necessariamente o que suscita a ela, porque eu não sou capaz de fazer o trabalho dela e, portanto, o meu impulso criativo ou o impulso emotivo é diferente. E, portanto, daí eu sentir esta espécie de comoção, como dizia no início, quando vejo esse cuidado tão grande com que ela pega nos elementos da viagem e da natureza e depois os transforma naquilo que se chama arte, não é? Seja lá o que isso for. E depois a arte é isso mesmo, acho que a arte, a grande função da arte é pôr-nos a pensar de várias maneiras e não nos largar, não é? Eu nunca mais vou pensar na Amazónia, provavelmente, e na minha Amazónia, naquela onde eu estive, sem pensar também nesta que a Gabriela, nestes pedacinhos que a Gabriela trouxe dos lugares onde esteve. Portanto, há um complemento. Se eu provavelmente nunca tivesse estado lá, eu não teria esta ligação com estes espaços, não é? E uma das coisas maravilhosas da arte como um todo é esta experiência infinita, mais uma vez uso a palavra infinita, que nos pode de alguma maneira, não encontro aqui a palavra certa, mas que nos pode instigar. Nós podemos sempre estar a criar sobre criação e podemos estar sempre a pensar de uma forma política sobre a natureza, que neste momento é tão urgente. E eu não consigo desligar uma coisa da outra nesta ideia de viagem. Uma semente pode ser uma personagem, dependendo do lugar onde ela está, não é? Como é que eu estou muito habituada a pensar como é que passo uma história, ou como é que aquilo que eu acho que é uma história, não é? Como é que passar para a minha linguagem, que é a linguagem que eu trabalho, com que eu mais trabalho, que é a linguagem das palavras, não é? E penso sempre muito como é que um músico ou um artista plástico processa isso na sua cabeça, não é? Porque o que encontramos aqui em cada uma destas obras são histórias, não é? Há histórias para contar, a maior parte não são óbvias, ainda bem que não são óbvias. Na minha área de trabalho eu tenho que ser um bocadinho mais evidente, não é? Tenho que dar mais a descobrir, ainda que eu gosto de deixar sempre espaço para as pessoas poderem pôr-se lá, não é? Aqui há muito espaço para nos pormos e isso é muito bom. E uma das coisas que me apetece neste momento, logo, quando vejo estas é fazer a ligação, tentar fazer a ligação, o ponto de encontro entre duas linguagens, não é? Eu estou a olhar para isto e isto suscita-me pensamento, não é? E como é que eu vou pôr esse pensamento em palavras, que é da tal minha linguagem? Por outro lado, tenho um impulso enorme, que é ir conhecer a oficina do artista, neste caso a oficina da Gabriela, vê-la a trabalhar e viajar com ela e vê-la a transformar e a manipular as suas próprias coisas e eu contar a história dela dessa maneira, que será sempre o meu olhar sobre a obra dela, não é? Porque cada um de nós aqui põe a nossa experiência, na viagem fazemos o mesmo, não é? Levamos as nossas ideias para a viagem e muitas vezes chegamos lá e percebemos que está tudo errado, não é? E isso é tão bom, porque isso é enriquecedor. E eu ver aqui como ela se lembrou e teve acesso a coisas que eu não chegaria lá e podem ser tão óbvias, não é? Por exemplo, há aqui um elemento que são as videiras. Eu cresci ao pé de videiras e de repente espanto-me com a maneira como ela tratou as videiras numa das obras que está aqui nesta exposição. Como é que a coisa retirada do seu sítio de repente ganha um corpo e uma história diferente e se evidencia. Isso é uma das coisas que mais me estimula também do ponto de vista criativo e até jornalístico, não é? Depois apetece-me ir atrás da história e tentar descobrir o que está por ali. E falávamos também da política. Eu acho que a obra da Gabriela, além de ser muito poética, além de ser muito ficcional, neste sentido de suscitar várias camadas de leitura e de interpelar a imaginação, é uma obra muito política no sentido em que, muito cuidadosamente, ela nos leva a pensar
como estamos no mundo, qual é o nosso lugar enquanto homens, mulheres que vivem, no nosso caso, numa sociedade privilegiada, não é? Se acham, entre aspas, no direito de retirar à natureza os elementos que lhes podem fornecer conforto, não é? Essa ideia deve ser muito, acho que tem que ser, tem que ser cada vez mais pensada. E a maneira como ela o faz nunca é agressiva, é delicada. Temos aqui a falar diante de uns troncos, não é? De peças de madeira cortadas, e isto, não sei porquê, leva-me a um corte, não é? À agressão, a um ato de violência sobre a natureza. Tudo isto é muito estimulante, e repito a palavra estimulante porque é uma das que mais me aparecem aqui, como também é muito encantatório às vezes. Podemos ficar muito tempo a olhar para uma peça e esse lado contemplativo que ela nos pede, ela, Gabriela, não é? Também faz, acho que é político. Nós devíamos ter tempo, ter espaço para a contemplação e para tudo o que ela nos pode ensinar, e cada vez fazemos excursões à natureza, entre aspas, não é? No instante, para termos aquela relação, porque todos precisamos com a natureza, mas é uma relação quase sempre apressada, que é ao contrário daquilo que a natureza é. E estar aqui e poder parar e poder estar num parque natural como ela esteve muitas vezes, ou na Amazónia como ela esteve, e ter tempo para perceber que é aquela vagem que ela quer levar, não é? E não outra qualquer. Esses acasos e esse tempo que nascem da contemplação, e cada vez mais eu acho que a contemplação devia de ser um direito. Todos devíamos poder ter tempo para contemplar, porque isso é tão estético quanto político, quanto natural, não é? E foram-nos tirando isso. E a Gabriela devolve-nos isso.